Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Gigi na área. E hoje eu quero te convidar a um passeio longo que nós vamos começar hoje a discutir as ciências políticas e entender de que maneira a política foi pensada ao longo da história. E nada melhor do que começar com os gregos. Nessa primeira sequência de aulas, eu quero discutir com vocês o surgimento da filosofia na Grécia Antiga e como que os primeiros pensadores falaram sobre política. Nesse primeiro encontro, eu quero fazer uma introdução sobre o pensamento político na Grécia, como surgiu e as críticas que a democracia sofreu a partir do seu surgimento, ok? E se você quiser fazer esse caminho junto comigo, bora filosofar? Pessoal, então eu quero, nessas 4 próximas aulas, eu quero traçar com vocês como que a política foi vista quando ela nasceu. Para a gente entender como que ela foi se degenerando ao longo da história. Dizia o que é degenerando? Ela foi se perdendo, ela foi perdendo a sua essência. Quando a política nasceu, ela nasceu com um bom propósito. Só que à medida que ela foi se desenvolvendo, ela foi perdendo aquela essência boa que ela tinha quando ela nasceu. É importante vocês entenderem o quê? A política ela nasce na Grécia Antiga. Então, para a gente entender a política de hoje, a gente tem que ir lá na Grécia. A gente tem que entender, no primeiro momento, o conceito grego de política. Como que os nossos amigos gregos definem a ideia de política? Olha que legal. Para os gregos, política é a arte de viver na polis. E primeiro ponto importantíssimo para os gregos sobre política. Política é uma arte. Arte é aquilo que se faz. Então, a política, ela se faz. Então, é muito certo quando você fala assim, o fulano está fazendo política. Sim, porque é uma arte. E vejam que eu coloquei a palavra viver entre aspas. Hoje em dia, por que você colocou viver entre aspas? Fácil, gente. Para os gregos, olha que interessante. Para os gregos, o termo viver vai além de estar vivo, coração batendo. Quando o grego usa o verbo viver, ele se refere a participar, a ser parte, a estar junto. Viver vai muito além de você estar de pé com o coração batendo. Não. Para os gregos, viver é você se sentir parte daquilo. Viver é você se sentir um com aquilo. Eu sou corintiano, né? Vocês sabem disso. E a torcida do Corinthians, ela tem um grito, um canto na arquibancada, que eu tenho certeza absoluta que quem escreveu esse canto era filósofo e entendia a política grega. Porque olha que legal que os corintianos cantam na arquibancada, ó. Aqui tem um bando de louco por ti, Corinthians. Para aqueles que acham que é pouco, eu vivo por ti, Corinthians. Olha que legal. Nós cantamos na arquibancada, eu vivo por ti, Corinthians. E a aplicação do verbo viver na arquibancada pelos corintianos é a mesma aplicação do verbo viver para os gregos na política. Porque quando eu, Gigi, canto eu vivo por ti, Corinthians, eu estou falando, olha, o Corinthians é minha vida. Corinthians é minha história, Corinthians é meu amor. Os gregos, eles entendem a política como a vida deles. A capacidade de viver na polis. Além disso, eles entendem que a política é a capacidade de estabelecer harmonia nos espaços em busca de um bem comum. Não há política se não houver harmonia. Olha que interessante. Hoje a gente está vivendo no Brasil uma profunda crise política. Profunda. Gente, eu tenho 37 anos, vou fazer 38 agora em setembro. E eu vi muita crise no Brasil. Eu vi 2 presidentes perdendo o mandato, sendo empichados. Eu vi escândalos econômicos. Eu vi movimentos surgindo. Mas sabe que essa crise que nós estamos vendo no Brasil hoje, ela é diferente de todas as outras.
Porque nós vivemos em um país totalmente desarmônico. As pessoas elas perderam a capacidade de estar no mesmo espaço e atingir o bem comum. Alguém que é de uma determinada ideologia, senta-se à mesa com alguém que é de outra ideologia e fica um clima de tensão na mesa, porque a qualquer momento esses dois podem brigar. Simplesmente porque um acredita no A, o outro acredita no B. E isso não tem levado o Brasil a um bem comum. De que é bem comum? Um bem supremo. Algo que seja bom para todos. Ninguém está preocupado com isso. Hoje a gente vive uma crise política triste. Nós vivemos já crises políticas revoltantes, nós vivemos crises políticas violentas, nós já vivemos crises políticas com vários sentimentos. Mas essa eu defino como uma crise política triste. Porque nós perdemos a capacidade de estabelecer harmonia. E por isso nós não alcançamos o bem comum. Para o grego, a política ela obrigatoriamente tem que passar por esses dois conceitos: viver na polis, ou seja, participar das decisões da polis. Se algo afeta a cidade, afeta o indivíduo. Então, cabe ao indivíduo criar meios de mudar aquele cenário. Ah, isso é lá de Brasília, não tem nada a ver comigo. É claro que tem. É claro que. Ah, isso é lá em Belo Horizonte. Claro que tem. Nós temos que ter uma maior participação política. Falta muito para nós no Brasil uma maior participação política. Logo que surge o conceito de política, vai surgir essa palavrinha aqui, ó, democracia. A palavra democracia, ela surge no século V a.C., numa época que nós chamamos de Idade de Ouro de Atenas. Alguns livros, quando se referem à Idade de Ouro de Atenas, gostam de chamar de Idade de Péricles. Idade de Péricles. Por quê? Porque Péricles, gente, foi um importante legislador de Atenas. Ele levou Atenas ao seu esplendor, entre as guerras médicas e guerra do Peloponeso. Esse intervalo entre as duas guerras, Atenas atinge seu ápice. E esse cara, gente, o Péricles, ele vai criar essa palavra, demoscratia, democracia. Ó, demos, povo, cracia, governo. Democracia, governo do povo. Até então, gente, a Grécia vivia um modelo político que era meio que um despotismo, algo muito parecido com o absolutismo. Então, havia um regime déspota que foi substituído pela democracia. Quem vai criar esse conceito é esse cara que eu falei para vocês, o Péricles. E ele vai entender que é necessário surgir na Grécia um modelo político que possa. Presta atenção. É necessário surgir na Grécia um modelo político que possa conduzir a sociedade a esses dois conceitos que eu coloquei aqui na lousa: a arte de viver na polis e de estabelecer harmonia nos espaços em busca do bem comum. E o Péricles ele fala: olha, a única maneira da gente conduzir as pessoas a viverem na polis e viverem em harmonia é estabelecendo o governo do povo. A democratia, o governo do povo. Só que junto com a democracia surgiu essa pergunta aqui, ó. Como que a gente vai equilibrar desigualdade humana com igualdade política? Gigi, o que ele quer dizer com isso? Presta atenção. Quando a gente olha para Atenas, a gente não tem uma cidade-estado igualitária. Atenas ela é dividida em classes sociais. E a única classe social que poderia participar da política eram os cidadãos. Daqui a pouco eu vou falar para vocês quem são os cidadãos. Mas somente eles podiam participar da política. Ora, como é que você vai criar um governo do povo se o povo não participa da política? Se Atenas é uma cidade-estado com uma profunda desigualdade humana?
Ô, gente, só 10% da população de Atenas era cidadã. Ora, se só 10% da população é cidadã, como então você pode falar de um governo do povo? Então, eu quero que vocês entendam que a democracia ela já surge criticada. Gente, até hoje, fazem 26 séculos que a democracia surgiu. Até hoje ela é criticada. Vejam o nosso país, ou vejam qualquer país. Os países hoje são marcados por uma profunda desigualdade humana. Como é que você pode pensar no governo do povo se é só uma elite que pode conduzir a sociedade? Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que a democracia de Atenas ela já nasce sendo criticada. Ela já nasce sendo criticada. Por dois motivos. Primeiro, porque ela é excludente. Gigi, o que é excludente? Como é que você pode falar de um governo do povo se a democracia ela só pode ser exercida por cidadãos? 90% da população ateniense não podia participar da polis. Então é muito bonito definir política como a arte de viver na polis, mas na prática, quem que eram os cidadãos? Homens livres, maior de 21 anos, nascidos em Atenas, filhos de pais atenienses, e eles tinham que ter escravos. Se você não tem esses quesitos todos, você não é cidadão. E se você não é cidadão, você não participa da polis. Você não vive a polis, porque você não faz parte do modelo democrático. Então, a democracia, que surge de uma forma muito bonita, ela vai se degenerando. Olha, ela é degenerada. O que é degenerado, Gigi? Fácil. Degenerado é estragado. Degenerado é que perdeu a sua essência. Degenerar-se significa ir se perdendo, vamos chamar dessa forma. Os próprios gregos passaram a entender que a democracia ela já nasceu degenerada. Porque, embora ela busque essa harmonia pelo bem comum, são só os cidadãos que podem participar. E aí, por exemplo, Platão vai chegar a uma ideia muito interessante. A gente vai ter uma aula sobre política de Platão, vou explicar isso melhor, mas só para vocês entenderem. Platão ele entende que a democracia ela era marcada pelo caos. Para o Platão, quanto mais o líder, o rei, seja lá quem for, quanto mais o líder atender os desejos do povo, mais faminto o povo vai estar. Porque o povo nunca vai estar satisfeito com aquilo e vai querer mais. Vai chegar uma hora que vai virar caos. Vai virar bagunça. Tem um diálogo de Sócrates que eu acho muito legal, no livro chamado A República de Platão. Sócrates está conversando com um dos seus discípulos, chamado Céfalo. E ele diz a Céfalo o seguinte: Céfalo, você acha mesmo que a democracia é o melhor modelo político que a gente pode viver? Aí Céfalo responde: sim, claro. Não há modelo melhor que a democracia. Aí Sócrates fala para ele assim: mas vamos pensar o seguinte, Céfalo. A gente está no alto mar, no meio do oceano, num barco. Qualquer pessoa pode assumir o controle do barco e levar a gente até a margem? Aí Céfalo responde: não. Somente alguém que seja muito bem preparado para conduzir um barco pode levar o barco até a margem. Aí Sócrates conclui: ora, se um barco tem que ser uma pessoa preparada para conduzir, o que dirá uma cidade? Então, para Sócrates e Platão, a democracia ela tende a levar a sociedade ao caos. Aí eles vão propor um modelo político que na semana que vem eu vou trabalhar com vocês nesse modelo. E o Aristóteles, ele
diz que o risco da democracia é ela virar demagogia. E o que é demagogia? Demagogia, gente, é quando quem governa, governa só para os seus. Não governa para todos. Então, por exemplo, eu fui eleito governador. Quer ver? Vou dar um exemplo bem interessante, vocês vão entender. Que eu ouvi de um amigo meu há 4 anos atrás. Em 2016, teve eleição para prefeito e vereador em Pouso Alegre. Aí um amigo meu candidatou a ser vereador. Aí ele chegou para mim e falou assim: Giovanni, posso falar com você? Eu falei, pode, é claro. Então, ó, sou candidato esse ano a vereador e eu conto com o seu voto, viu? Aí eu falei, até então eu não tinha decidido em quem eu ia votar, eu deixo para decidir na véspera, porque eu gosto de ver tudo que está acontecendo. E aí eu falei, beleza, mas o que você me diz? O que você está pensando? Como é que você vai conduzir o seu mandato? Ele falou assim, olha só, Giovanni, eu me comprometo agora com você. Eu vou ser o vereador dos professores. Eu vou trabalhar para os professores. Ele era professor, ele é professor. Eu vou trabalhar para os professores. Aí eu disse a ele, então você acabou de perder meu voto. Como assim, Giovanni? Perdi teu voto? Você não é professor? Professor. Você não quer o interesse dos professores sendo atendido? Quero. Então, só que você não vai ser vereador dos professores. Você vai ser vereador de 150 mil pessoas. Dizer que vai ser vereador dos professores é demagogia, na visão do Aristóteles. Porque se eu me comprometo em governar para uma parte da sociedade, eu vou prejudicar todo o resto. E para o Aristóteles, a democracia ela corre esse risco. Quem governa, governar somente para uma classe, o que não vai levar ao bem comum. Então a democracia surge e já surge criticada, porque ela é excludente, só favorece os cidadãos e ela é degenerada, ela perdeu sua essência. Beleza, então, gente, eu espero ter ficado claro para vocês todo esse contexto que a gente discutiu da introdução do pensamento, como que Péricles introduz a questão da democracia e as críticas que a democracia sofreu. Na próxima parte da aula, eu vou apresentar para vocês a visão dos sofistas, de Platão e de Aristóteles sobre política. E se você quiser continuar esse caminho junto comigo, bora filosofar!